Bom dia, pessoal. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Queridos, estudo de hoje. A igreja primitiva e a zona de conforto. Será que nós vivemos numa zona de conforto? Como que nós estamos? Como que nós agimos? Quais são os projetos que temos para mostrar o evangelho para as pessoas? Como que está funcionando as igrejas? Como que nós funciona? Será que estamos numa zona de conforto e só pensamos na nossa barriga? Deus vai nos mostrar o que aconteceu com a igreja primitiva e o que Ele quer para a igreja de hoje. E olha que teve que tomar Deus coisas trágicas aqui, para que o povo acordasse. Tá bom, queridos? Nós vamos entender isso na Bíblia, tá bom? A igreja primitiva e as zonas de conforto. Esse é o título do estudo, tá bom? Vamos orar e agradecer pelo pão de cada dia e pelo dia que Deus nos deu hoje. Para você aí da Alemanha, para você aí de Portugal, para você da França, para você dos Estados Unidos, né? Para você do Japão, né? Pessoal lá do Japão, que Deus abençoe a todos, né? E que tome conta da vida de vocês também, tá bom? Muito obrigado pelas mensagens aí que eu recebi, né? Muito obrigado pelo estudo de ontem online com o pastor Zailton, João. Que Deus abençoe o Ney, a família dele e todo mundo, tá bom? E os que não puderam participar, Deus abençoe, tá certo? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós, que é o teu Filho amado. Obrigado, Jesus, pela tua santa paciência que tem para conosco, Senhor nosso Deus. Nos ajuda, derrama o Espírito Santo sobre todos nós, para que podemos compreender os teus estatutos, as tuas leis, seguir os teus caminhos, Senhor. Estamos te aguardando, abençoa a todos do estudo e também que o Senhor derrame a tua graça sobre as pessoas nessa guerra, Senhor, que está acontecendo no Oriente Médio. Que o Senhor tome conta das pessoas da Ucrânia também. Bendito seja o teu nome. E estamos aqui pedindo a tua volta, Senhor, clamando. Vem, Senhor Jesus, porque nós queremos nova terra e novo céu, assim como o Senhor nos prometeu. Te agradecemos pelo dia de hoje e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje na nossa casa. Pela tua graça, amém. Muito bem, amados. Zona de conforto, é ou não é? A igreja primitiva nas zonas de conforto. Como Deus tirou Abraão da zona de conforto, também José e levou para o Egito, e sobre sofrimentos, provações, ele foi preparado para ser governador do Egito. E Deus estava com ele, Deus fala na Bíblia. E Deus abençoou toda a nação por causa de José. Deus usou José como missionário no Egito. No caso de José, foi Deus quem conduziu ele até o Egito. E Deus conduziu na missão, na vida de José no Egito. Deus deu uma missão para ele e ele conduziu a missão perfeitamente do jeito que Deus mandou. O homem foi fiel, foi verdadeiro aos caminhos do Senhor. E Deus abençoou ele e toda a nação e toda a sua família. Diferente de Abraão, sabia? Abraão não consultou a Deus. Foi por conta própria para o Egito, sem falar com Deus. E o negócio não deu muito bem para Abraão. Ele sofreu as consequências, querido. Quando você não consulta a Deus naquilo que você vai fazer, em todos os seus projetos, meu irmão, meu querido, em todos eu estou falando,
até numa compra de um móvel para sua casa. Quando você não consulta a Deus e faz por conta própria, você paga as consequências, querido. Porque Deus é o nosso Pai. E é a Ele que nós temos que pedir orientação. Hoje os filhos não vêm nem até nós para pedir orientação de que vai fazer. Faz por cabeça deles, do jeito deles. E às vezes não, só se dão mal, queridos. Paga o preço. Já no caso de Abraão, como eu falei, não foi Deus que conduziu até o Egito. Abraão foi sem consultar a Deus e foi uma grande tragédia, né? Mas, queridos, Deus também tirou a igreja cristã primitiva, lá do primeiro século, Deus também tirou ela da zona de conforto, tá? A igreja recém-nascida, ela tinha que sair da zona de conforto. Atos, capítulo 8, versículo 1 a 4, quer ver? Atos, capítulo 8, abra sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 4. Está falando assim, ó, presta atenção na palavra de Deus. Olha aqui a Bíblia. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Saulo insistia na sua morte, na morte de Estevão, na morte dos cristãos também. Veja o que aconteceu. Naquele dia se levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os exércitos, os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Através de uma perseguição, se espalharam. Entendeu? Que é isso que Deus quer. Que você saia da zona de conforto. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande, pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja enquanto pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A perseguição. Você vê como que Deus fez? Como que aconteceu para as pessoas acordar? Para sair da zona de conforto? Versículo 4. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Viu? Veja aqui que teve uma grande perseguição, da igreja em Jerusalém. Sabe o que aconteceu ali? Deus sacudiu o saleiro. Viu, queridos? Sois o sal da terra. E Deus sacudiu o saleiro. Ó, Deus está sacudindo o saleiro hoje também. Deus sacudiu o saleiro. Tudo ali em Jerusalém, os apóstolos e os cristãos, teria ficado ali se Deus não sacudisse o saleiro. Deus quer sacudir o saleiro ainda hoje, tá? Mas ainda hoje nas comunidades, ali tem mulheres e irmãos, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, os adventistas. Eu vou dar um exemplo dos adventistas, tá? Que só se alimenta de bons sermões, assistindo boas músicas, e por aí afora, fazendo, vamos dizer, só se regozija, só pensa na sua barriga. Tem muitos. Tem irmãos e irmãs que saem para a rua, mas convida os outros irmãos, os irmãos não vêm. Que eu tenho isso para fazer, que eu tenho aquilo para fazer, que eu tenho não sei o quê. Sempre tem uma desculpa. Olha aqui para mim. É por isso que a igreja fica vazia. É por isso que você vai nas outras igrejas, como Testemunho de Jeová, e é lotada. Ou eu estou errado?
Deus quer sacudir o saleiro ainda hoje, mas nas comunidades, né? Deus quer fazer isso. Mas, meu querido irmão, o plano de Deus é que o sal da terra se espalhe, assim como ele fez com a igreja primitiva lá no primeiro século. E tem pessoas ainda que metem o pau na igreja de Testemunho de Jeová. Tudo certo, meu irmão. Eles saem fora um pouco da linha da palavra de Deus. Mas Deus é deles também, viu? Eu estou dando eles como exemplo, porque você não vê outras aí por aí fazendo isso. Antigamente, quando eu era criança, era um monte de igreja que fazia isso. Batista, Testemunho de Jeová. Adventista. Hoje parece que as pessoas vão na igreja porque tem um compromisso. Se não for, não vai entrar no reino de Deus. E vai lá e fica acomodadinho ali, só naquilo ali. Vai para sua casa, tá tudo certo, tá tudo bem. Só pensa na sua barriga, não pensa nos outros. Você viu o que Deus fez aqui na igreja primitiva? Viu? O verso 4 aí, Deus estava cumprindo com a missão. A igreja primitiva estava principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico, entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, no qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Só assim, para sair dali. Jesus havia predito em Atos capítulo 1, 8, dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus falou. Então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Essas declarações de Jesus foi cumprida, meu irmão. Como está declarado em Atos capítulo 8, versículo 4 aí, que nós lemos. Vou ler de novo. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Toda parte pregando a palavra. Era assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Os dispersos iam pregando a palavra. Queridos, tudo indica que a igreja foi dispersa até as Fenícias. Viu? Tudo indica que é o Líbano, até o Líbano, né? Chipre, né? Mas não pregava a mensagem a ninguém que não fosse judeu. Olha só. Ele só pregava aos judeus. Os gentios, nada. Quem é gentios? Se não são judeus. Até hoje ainda é assim. Muitos lá, meu irmão. Se não for judeu, não está salvo para eles. A mente deles ainda estava, sabe como? Fechada para o campo missionário. A mente dos apóstolos ainda. Tá bem. Queridos, Deus tinha em mente um mundo todo para ser evangelizado. Hoje não é diferente. Deus vai usar a perseguição para espalhar seu povo na terra, para que as 3 mensagens angélicas sejam pregadas, de Apocalipse 14, versículos 6, 7, 8 e 9. As 3 mensagens. Vai haver uma perseguição. Queridos, Pedro, um discípulo de Jesus, uma das principais figuras da igreja primitiva, era ao contrário, a levar a mensagem do evangelho aos gentios. Mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso, tá? Pedro era considerado como um apóstolo da circuncisão, ou seja, o apóstolo dos judeus, e Paulo era o apóstolo dos gentios.
No início, Pedro nem queria ser visto, meu irmão, com os gentios. No entanto, Deus tirou Pedro da sua zona de conforto. Mudou o coração dele, na verdade, né? Deus. Pedro começou a entender que o Cordeiro tira o pecado do mundo, e não só dos judeus, é do mundo todo. E foi aí que Deus deu uma visão para ele em Atos capítulo 10, versículo 9 à frente. Quer ver? Vamos ver na Bíblia o que Deus fez com Pedro. Pedro tinha nojo até dos judeus, dos judeus não, dos romanos, ele cuspia quando viu um romano. Olha o que Deus fez com ele. Versículo 9 à frente. Atos 10, versículo 9 à frente. No dia seguinte, indo ele de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta de hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um estase. Pedro teve um estase olhando para o céu, orando. Então viu no céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Tudo coisa imunda, que ele não comia. E ouviu-se uma voz que lhe dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha o que Pedro falou no versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Sabe o que Deus falou para ele? Segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou não considereis comum. Sucedeu isso por 3 vezes e tudo se recolheu para o céu. Olha o que Deus falou para ele. Quer dizer que tu não considera o que eu também criei imundo? Vamos entender o que Deus está falando aqui. Deus não está chamando os gentios que estavam na casa de Cornélio, o centurião da corte para onde ele foi, de pessoas imundas. Vamos entender, tá? Veja aqui que Deus usa os animais imundos como gentios, porque era assim que era considerado ali pelos judeus. Os que não eram judeus era como se fosse um animal puro e imundo, não prestava para nada. Então por isso que Deus usou isso. E falou para ele: tu não considera as pessoas que eu também criei gentios como teu irmão? São animais puros e imundos? Levanta daí, Pedro, e vai para a casa de Cornélio. Lá tem uma multidão me esperando, homem temente a mim, que ora para mim todo dia e dá esmola aos pobres. Quando você vê essa história de Atos capítulo 10, é maravilhosa, meu irmão. E ela continua no capítulo 11. Pedro discorrendo a história toda. O que aconteceu. Pedro começou a mudar ali, reconhecendo que Deus queria tirar ele da zona de conforto. Estava numa cidade só comendo ali, porque todo mundo ali conhecia a palavra de Deus, naquela cidade onde ele estava. Em Jope, na casa de Simão curtidor de couro. Então para ele estava ótimo. Quando nós vamos para a igreja, todo mundo lá conhece a palavra de Deus também, queridos. Alguns ainda vão aprender mais, ou nós vamos aprender mais, lendo a Bíblia. Mas nós estamos numa zona de conforto. Nós estamos vendo nossos irmãos, nós estamos vendo nossos parentes ali junto conosco, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos reunidos. Tudo isso é perfeito, tudo isso é certo, nada disso é errado. Mas Deus fala assim: saia daí da zona de conforto e vai na casa dos animais puros e imundos que eu também criei, que estão aí fora, nas vizinhanças. E quando chama para fazer visita, vai 4, 5 gatos pingados, porque eu sou testemunha disso, queridos, que fiz isso aí muito. Rapaz, e olha, aqui para nós, ó, só aparece mais mulher. Não era para a igreja toda estar ali na hora que foi convidado, tá todo mundo que estava ali no sermão, né? Tá todo mundo de tarde ali, 4 horas da tarde, para poder ir para as ruas. Mostrar a palavra de Deus, o rosto de Jesus, o caráter de Jesus. Tem pessoas, meu irmão, que tem vergonha até de andar com a Bíblia na mão.
Me ajuda aí, ou eu estou errado? Mas Deus quer tirar você da zona de conforto. Você entende, meu irmão? Eu estava aqui na zona de conforto, operado, em cima de uma cama, sem poder andar. 1 ano. 2 cirurgias da coluna. Deus me tirou da zona de conforto. Falou, usa a tecnologia. Usa aquilo que eu te falei que ia ter no tempo do fim. E eu comecei a pregar em WhatsApps. E chegou até o Japão. Chegou até a França. Chegou na Alemanha. Chegou em Portugal. Chegou nos estados do Nordeste todinho, da onde eu moro aqui no Brasil. Chegou nas capitais. Chegou nos Estados Unidos. Não só tem a família do Joaquim lá que escuta a palavra de Deus. Ó, queridos, me ajuda aí. Ó. Irmãos, queridos, Deus quer quebrar esse preconceito nosso. Abrir nossos olhos para que sejamos agentes de Deus, missionários de Deus. Saia da sua zona de conforto. Levando o evangelho aos que ainda não conhecem. Não conhecem Jesus. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, o Salvador. Quantas vezes eu não ia com o livrinho e ficava distribuindo dentro do metrô? As pessoas têm vergonha. Mas eu não entregava assim só por entregar, não. Eu falava ali o conteúdo, algumas coisas que eu lia, eu tinha que ler primeiro. Na nossa igreja faz 1 vez por ano. Aí 1 vez por ano sai todo mundo para a rua. Quer dizer, nos outros dias não precisa, não. Você acha que eu vou passar a mão na cabeça? Engraçado que quando a gente chama as pessoas na igreja para ir fazer visita, vem mais as mulheres. Vem alguns homens, mas mais as mulheres. Um dia eu fui distribuir um livro do Grande Conflito e entrei dentro do bar onde eu frequentava na época, quando não era cristão. E lá estavam meus amigos lá também. Tudo me cumprimentaram, me receberam bem. E tem um lá que é advogado, que eu não vou falar o nome dele. Quando eu entreguei o livro para ele, ele falou, João, maravilhoso a decisão que você tomou na sua vida. Eu respeito muito. Mas você é dessa igreja? Eu falei, sou. Falou, então procura outra. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, porque você passa em frente, está o povo saindo da igreja ou entrando na igreja, você fica trombando nas pessoas, no meio da multidão, ninguém te cumprimenta. E às vezes eu estou andando na rua, tem pessoas que me cumprimentam que eu não conheço. Meu irmão, eu tive que concordar com ele. Não são todos. Mas tem muitos ainda que estão na zona de conforto, queridos. Muitos. E muitas na zona de conforto. Hoje eu tô que tô, viu, meu irmão? Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Tô para falar o que Deus falou. Veja como que Deus fez para que eles dispersassem e saíram de Jerusalém. Senão estava lá até hoje. Irmãos, o Espírito Santo será derramado sobre você e sobre mim.
para cumprir com essa missão que Deus nos deu. Saia da zona de conforto. Seja um evangelista. Seja uma boca de Jesus. Seja o rosto de Jesus. Seja a mente de Jesus. Seja o caráter de Jesus para as pessoas. Porque nos últimos dias, queridos, haverá perseguição. E você vai ter que sair fora para pregar. Entendeu? Junto com os 144 mil. Ou você já é parte dos 144 mil. Muito bem, queridos. Zona de conforto. Próxima, a crise de onde você está. Né? Isso é uma grande verdade. Comece de onde você está. Comece aonde você está. Aqui Deus vai mostrar para nós onde que nós devemos começar, logo onde você está. Eu é na minha casa. Já começo logo na minha casa. Sair da zona de conforto. Levar a palavra de Deus. Eu tenho que começar na minha família. E não importa onde você está. Lembra? Pedro dentro da prisão? Deus mudou ele. E onde ele estava dentro da prisão, ele começou a falar de Deus e pregar ali. E 2 soldados que tomavam conta dele se converteram. Lembra? E chegou até a falar para Pedro, vamos dar um jeito de tirar você daqui, você não vai morrer. Pedro falou, não. Chegou a minha hora. Estou louco para isso acontecer, porque eu estou com muita saudade do meu Deus. Já pensou? Amados, são palavras duras, são palavras pesadas, mas elas têm que ser ditas, viu? Para mim também. Não é só para você. Para mim também. Aqui Jesus está falando para mim, que nem falou aqui, ó. Saia da zona de conforto, João. Queridos, eu estou com a sonda aqui, ó, abaixo do umbigo. Essa posição de estar sentado aqui até me atrapalha. Mas eu venho com o maior prazer para falar para vocês que Deus existe, que Ele está vivo, que Ele vai voltar e que vai levantar todos os mortos e os que morreram em Cristo, fazendo a sua vontade, seus desejos, seus preceitos, estatutos, guardando seus mandamentos, vai levantar primeiro e vai junto com Ele para a Nova Jerusalém. Falar de Cristo para mim é alegria e morrer nele para mim é lucro, queridos. Eu também saí da minha zona de conforto. Viu? Eu também saí da minha zona de conforto. E hoje, nas minhas conversas, tem 3 pessoas junto comigo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fique com a graça do Senhor e até amanhã. Comece de onde você está. Vamos ver isso aqui na Bíblia, tá bom? Com a paz do Senhor. Fica com Deus, que Deus tome conta de vocês, tá? Que o nosso caminho seja sempre iluminado, né, com a glória de Jesus Cristo, tá bom? Um beijo no coração de todos. Dá um like, dá um joinha, tá? Compartilhe com as pessoas para que elas ouvam a palavra de Deus e acorde, saia do sono. Tchau, pessoal. Fica com Deus.